Olá, pessoal. Eu me chamo Marcela Mansur Alves, sou professora do Departamento de Psicologia da UFMG e também coordenadora do projeto Laços. Eu estou acompanhando vocês nessa série de vídeos Desvendando o Perfeccionismo, uma jornada de conscientização e transformação. E nós chegamos aqui ao quarto vídeo da série, em que vamos trabalhar o perfeccionismo nos relacionamentos interpessoais. Nesse vídeo, você verá exemplos de comportamentos comuns em pessoas com perfeccionismo em relacionamentos interpessoais, como o perfeccionismo pode ser reforçado ou ser positivo nas relações sociais e como o perfeccionismo pode ser aversivo nas relações sociais. Nós vamos começar esse vídeo apresentando o caso de Brenda, para vocês conhecerem um pouco melhor um exemplo de funcionamento perfeccionista na vida real. Brenda é uma empresária de 38 anos que gera a sua própria empresa. Ela é extremamente bem-sucedida, workaholic incansável. Essas tendências ao workaholismo, ao investimento excessivo no estudo e no trabalho, eram evidentes desde o colégio, quando deixou passar inúmeras oportunidades sociais porque tinha que estudar para obter as notas necessárias para entrar na faculdade. Ela esforça-se incansavelmente e não aceita o segundo lugar, nem de si própria e nem dos outros. Os pais incutiram na filha uma forte ética de trabalho e a crença de que as coisas podem sempre ser feitas melhor, por mais bem feitas que já estejam. Em termos do seu estilo de liderança, Brenda tem dificuldades em manter os seus melhores empregados porque está sempre controlando eles, microgerenciando e fazendo críticas excessivamente duras ao seu trabalho. Lembra-lhes quase diariamente que tudo que não seja um esforço perfeito com resultado perfeito é simplesmente inaceitável, porque a perfeição é necessária, segundo ela, para superar a concorrência. Este comportamento de gestão reflete a sua tendência geral para se preocupar cronicamente com o fato de as coisas terem que ser feitas com perfeição, bem como a sua necessidade de controle. Esta preocupação tem resultado em muitas noites sem dormir, mas Brenda é boa em esconder que está exausta. O perfeccionismo de Brenda e a necessidade de ter uma aparência exterior de perfeição foram reforçados pelos elogios que recebeu nas suas apresentações nas salas de reuniões e nos seus encontros com colegas de trabalho. Embora pareça ser uma pessoa natural no que diz respeito às suas capacidades de apresentação, e se esconde a sua grande ansiedade. De fato, ela ensaia secretamente durante horas, porque é essencial nunca cometer um erro na frente dos outros. Embora pareça a maioria das pessoas como alguém popular e com muitos amigos, Brenda é na verdade bastante solitária e sente-se sozinha no mundo. O seu isolamento deve-se, em parte, ao medo de parecer estúpida ou fraca, porque nunca desenvolveu a capacidade de estabelecer relações íntimas, confidenciando assuntos pessoais e sentimentos aos outros. Ela sempre deixa passar oportunidades sociais, muitas vezes com a desculpa que um projeto precisa de mais trabalho ou que ela está exausta do trabalho. O seu interesse pelos outros parece ser superficial. Muitas vezes parece estar mais focada em sentir-se superior do que em qualquer preocupação ou empatia pelas outras pessoas. Embora nunca admita, Brenda sente-se bastante frustrada por ter tido pouco sucesso nas suas relações interpessoais, apesar das suas conquistas profissionais. Não surpreendentemente, talvez, o fato de acumular conquistas, elogios e recompensas não produziu a tão desejada autoaceitação e aceitação pelos outros. Os seus sentimentos de vazio e desconexão passaram a dominar os seus estados afetivos. Bom, Brenda aqui pra gente, esse caso que eu acabei de ler para vocês, é um exemplo de como o perfeccionismo se expressa nos relacionamentos interpessoais. Vocês devem estar lembrados que eu falei, num dos primeiros vídeos da série, que o perfeccionismo é uma característica de personalidade que tem a sua origem nas relações, ou, melhor dizendo, nas necessidades relacionais não atendidas.
tem a ver com necessidade de pertencimento, necessidade de aceitação e necessidade de afeto que não foram correspondidas ou que, de alguma forma, foram distorcidas na história de vida de um indivíduo. Percebam pelo exemplo de Brenda que tem alguns comportamentos observados no funcionamento dessa pessoa, desse nosso exemplo, que caracterizam bem como o perfeccionismo se expressa no geral nos relacionamentos interpessoais. Então, a gente pode ver uma busca excessiva de feedback nas relações, esse é um primeiro ponto, né? Então, isso tem a ver com o monitoramento excessivo do próprio desempenho na interação. Então, controlar o tempo inteiro o que está falando, o que está fazendo, os gestos que está emitindo, para evitar situações que possam colocá-la em desconforto, em sentimentos de inadequação ou de alguma forma ter falhado ou fracassado naquela interação. Monitoramento excessivo do comportamento dos outros nas interações sociais. Isso pode incluir tanto comportamentos verbais quanto comportamentos não verbais e também tem muito a ver com um dos aspectos do perfeccionismo que nós trabalhamos em um outro vídeo, que seria o perfeccionismo orientado ao outro. Brenda, por exemplo, tem essa característica mais claramente definida no seu funcionamento pelos exemplos que foram dados da cobrança excessiva dos empregados, do desempenho e do microgerenciamento frequentes, das críticas excessivas e da dificuldade de manter as pessoas trabalhando com ela por esse excesso de comportamentos de controle ou de monitoramento que ela demonstra nas relações, nas interações interpessoais. E evita também falar das próprias vulnerabilidades, como o próprio exemplo de Brenda. Vocês podem ver lá no caso, se vocês quiserem voltar também um pouquinho para entender melhor, é a dificuldade que ela tem de se expor verdadeiramente nas relações. E o tanto que isso tem causado um distanciamento das pessoas, um distanciamento social e uma desconexão com relação às outras pessoas. Mas também a gente pode observar no caso, ou pelo caso de Brenda, que o perfeccionismo pode trazer muito reforço social. Perfeccionistas tendem a ser muito elogiados e recompensados por trabalharem duro e terem padrões excessivamente elevados. Então, de uma maneira geral, a maior parte dos ambientes, a gente discutiu isso quando a gente falou do conceito de clima perfeccionista, eles tendem a recompensar por aspectos que são extremamente importantes no funcionamento do perfeccionista, né? Então, quando o perfeccionista faz uma excelente apresentação, tem um excelente resultado no trabalho, nos estudos, eles tendem a ser elogiados, eles tendem a ser recompensados. Como esses elogios e essas recompensas, elas têm um poder muito grande de afetar a forma como o perfeccionista se percebe nas relações e se sente aceito, isso acaba reforçando os seus padrões de funcionamento, que muitas vezes, né, estão trazendo ou podem estar trazendo também consequências negativas. Lembra que a gente falou, né, um pouco sobre essas necessidades relacionais não atendidas. Então, uma vez, né, que o perfeccionista é reforçado ou alcança expectativas ali de um grupo social, de um conjunto de pessoas em um determinado ambiente, isso sinaliza para ele que é só porque ele é dessa forma que as pessoas vão aceitá-lo, amá-lo ou respeitá-lo, né? E isso, como nós trabalhamos, está no cerne, no desenvolvimento do perfeccionismo. Um outro ponto muito importante que a gente observa do funcionamento do perfeccionista nas relações interpessoais é que, apesar de ter esse elemento de ser reforçado, de se sentir recompensado pelos bons resultados que alcança, o perfeccionismo também pode ser um grande complicador desses relacionamentos. Em geral, isso pode estar associado ao que a gente chama de desconexão social subjetiva ou objetiva, né? Então, tanto pode haver uma percepção por parte do perfeccionista que ele não se sente compreendido, não se sente respeitado ou tem medo de que isso aconteça, né? Então, de se expor às pessoas, de criar intimidade, de construir relações próximas, por exemplo, com colegas de trabalho, com receio de que isso possa representar
um indicativo, né, de que essas pessoas vão perceber as suas inadequações, os seus defeitos, o seu self defeituoso. Isso pode fazer com que o perfeccionista se afaste das relações sociais. Isso pode levar, então, a uma desconexão social, um isolamento social, a partir de uma percepção subjetiva de que existe ali uma certa expectativa, de que as pessoas vão estar ali sempre avaliando o funcionamento ou os comportamentos daquele indivíduo. E pode haver também uma desconexão social que é objetiva. O que significaria isso? Pelo perfeccionista, alguns perfeccionistas, muitas vezes, nas suas interações com os outros, serem excessivamente demandantes, exigentes, serem muitas vezes até hostis e agressivos por causa da necessidade dos outros alcançarem ou atingir os padrões que eles definiram para si e para essas outras pessoas também, isso pode levar a um afastamento dessas outras pessoas de se relacionar mais proximamente com o perfeccionista. Então, muitas vezes, né, realmente pode existir, ou objetivamente pode existir, um afastamento das relações sociais, um isolamento do perfeccionista por meio do afastamento das outras pessoas. Também é importante pensar que muitas vezes um indivíduo perfeccionista, ele tende, por ele tender a valorizar excessivamente, por exemplo, o seu trabalho, né, os seus estudos, e algum aspecto ali da sua vida, por exemplo, né, um atleta de alto rendimento, os seus treinamentos e assim por diante, isso pode fazer com que ele decline muitos convites para confraternizar, para se relacionar, para participar de momentos de lazer e de diversão com pessoas da sua rede social, né? E isso faz com que, aos poucos, as pessoas também vão reduzindo os convites, vão reduzindo o interesse, né? Sendo menos reforçadas por esse indivíduo perfeccionista que não se mostra disponível para interagir socialmente, né? Esses elementos de desconexão social, objetiva e subjetiva, eles estão presentes a partir desses exemplos que eu dei, além desses outros que se encontram aqui nesse slide. Então, por exemplo, não tenho tempo livre, as relações são exaustivas porque preciso desempenhar um papel, não demonstro a minha vulnerabilidade, tudo está sempre perfeito na minha vida, direciono aos outros muita cobrança, quero controlar o comportamento do outro, exijo demais das pessoas, não sei lidar com expectativas que as outras pessoas têm para mim e, portanto, eu me esquivo de situações em que isso pode acontecer, tenho que estar com a aparência perfeita. Então, todos esses elementos, ou toda essa forma de pensar do perfeccionista, muitas vezes vai gerando esse isolamento social, essa desconexão com as pessoas, seja subjetivamente, né, ou seja objetivamente, como eu já expliquei. O isolamento social e os conflitos existentes, eles podem contribuir muito para o aparecimento ou agravamento de quadros clínicos em perfeccionistas. Então, um dos pontos mais importantes, segundo alguns autores da área, para o aparecimento de determinados quadros clínicos é justamente, ou são os episódios, ou a constância, ou a frequência de conflitos e isolamento social que os perfeccionistas vivenciam. Muitas vezes isso estaria relacionado à depressão, ansiedade social, ideação suicida e uma solidão mais crônica, que levaria então a prejuízos na socialização, até mesmo na saúde física, como decorrência dessa falta de suporte social ou de busca de suporte social. A relação do perfeccionismo com o adoecimento psicológico, ela vai ser mais bem trabalhada ou vai ser trabalhada em detalhes no próximo vídeo dessa série. Espero que vocês tenham conseguido perceber a relação do perfeccionismo ou como o perfeccionismo está presente em diferentes formas e manifestações nas relações interpessoais e a importância de pensar sobre isso, endereçar isso quando a gente está refletindo sobre o nosso próprio funcionamento perfeccionista. Obrigada e até o próximo vídeo.